Bem, olá meus amigos, agora em formato novo, o professor Jorge Malaquias Filho mandando para vocês aqui o nosso material da aula sobre os domínios discursivos, tratando sobre as questões essenciais aí da nossa primeira unidade na seção 3, ou seja, vocês vão encontrar este material referente à aula 1.3, referente aos domínios discursivos. Nós viemos no decorrer da semana falando sobre a importância do discurso, a importância da argumentação, a análise em si do próprio discurso. Essa análise ela se dá por intermédio do entendimento social, cultural, de tudo aquilo que a gente vive, como e com quem a gente se relaciona. E o domínio discursivo, ele segue nessa mesma linha dentro aí da argumentação jurídica, considerando, portanto, a organização das práticas de comunicação humana, o gênero discursivo. Lembrando que quando a gente fala em organização da prática de comunicação humana, nós lembramos mais uma vez que estamos tratando aí de tudo aquilo que se refere ao que podemos mencionar sobre a forma com que as pessoas encontram em seu dia a dia a referência sobre a comunicação. Veja bem, nós temos uma série de fatores que alteram a modalidade com que as pessoas interagem entre si. Há de convir que pessoas que têm um senso cultural, um apoio cultural mais amplo, mais abrangente, essas pessoas elas possuem uma capacidade de organização da prática de comunicação maior. Vejamos, um pai, uma mãe que tem já um nível superior, que tem um entendimento sobre a importância do estudo, a forma como ele conduz, como ele trata um filho, ele influencia socialmente, ele influencia culturalmente no que a gente fala referente à organização das práticas de comunicação. Quando a gente abre essa discussão para o chamado gênero discursivo, é importante dizer que cada esfera da atividade humana, cada uma, ela é determinada por questões que vão envolver aí, repito, a vida social, a hierarquia, o meio de difusão e publicação, a finalidade dessa atividade humana. Então, cada um desses pontos, eles são fatores preponderantes, importantes e devem ser considerados. Reitero, vida social. A gente sabe que o meio social ele altera, ele modifica a forma com que as organizações, as práticas de comunicação, elas são impostas. Quando a gente fala de hierarquia, o meio de difusão, a forma da importância, extremamente importante. Importante dizer, repito, que a esfera da atividade humana ela tem essas variáveis em detrimento da comunicação. Portanto, sempre que se produz um texto, não importa aí qual gênero, seja ele oral ou escrito, é importante, é necessário considerar quem são os participantes envolvidos nesse ato comunicativo. Repito, quando se produz um texto, é necessário considerar quem são os participantes envolvidos nesse ato comunicativo, quem é o locutor e para quem ele direciona o seu discurso. Portanto, a comunicação eficiente, a comunicação eficaz é aquela no qual o falante, o emissor, ele compreende não só o seu discurso, como também ele entende e compreende quem são os seus ouvintes. Ele entende e compreende quem é o seu auditório. Dito isto, nós passamos a entender a importância do envolvimento do ato comunicativo, lembrando que comunicação eficiente é aquela que é emanada, que é dita e é compreendida pelo ouvinte. Assim, se você então precisa redigir um documento a uma autoridade, por exemplo, você deve ter cuidado com a linguagem que utiliza, demonstrando aí o devido respeito e acatamento, demonstrando o tom solene apresentado, diferentemente do que ocorreria se você estivesse, por exemplo, conversando, batendo um papo com um amigo. Assim como também deverá, obviamente, e isso é objeto de apresentação e discussão da nossa aula 1.4, da próxima aula, você deverá utilizar os pronomes, né, cuja finalidade é a de demonstrar respeito à hierarquia constituída socialmente e juridicamente. Exemplo rápido e bem direto. Quando nós nos dirigimos ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, chamando de meritíssimo ou vossa excelência, como é mais comum, é um tratamento solene, respeitoso, direcionado a uma autoridade que hierarquicamente, neste caso juridicamente, possui aí este cunho. Então, é importante lembrar que
cada documento, seja ele redigido de maneira formal ou não, ele tem um objetivo. Quando ele é para essas autoridades, necessariamente ele precisa ser formal. Quando eu falo em tom solene, eu faço a remessa do seguinte: pergunto a você se você tem entendimento, se você sabe o que é que vem a ser solene, se você tem entendimento sobre a solenidade. E lhe digo, é um ato formal, um ato protocolar, cerimonioso ou sério, que segue aí rígidas normas mais sérias, sendo que essas normas elas podem até ser definidas em lei ou regimento, por exemplo, como um juramento profissional. A solenidade de uma formatura, de uma colação de grau, é um ato formal, realizado por uma instituição, onde ali apresenta-se ao formando o título a ele dado, a colação, a conclusão de um curso. Aquilo ali é um ato de solenidade. Então, quando a gente fala em ato solene, lembre-se aí do ato formal, do ato protocolar, cerimonioso, um ato sério, regido por algumas normas e regras. Lembrando, por exemplo, a nossa profissão aí, ligada à Ordem dos Advogados, a profissão do advogado, né? Bacharel em Direito, posteriormente que desejar ingressar na Ordem dos Advogados, ele tem que, ao ingressar na Ordem, naquele primeiro momento, executar um ato solene. Né? O artigo 20 do Estatuto, ele prevê que o requerente, aquele que deseja, que quer a inscrição principal no quadro de advogados, ele vai prestar um compromisso perante o Conselho. E nesse compromisso, ele faz ali a menção do ato de solenidade. Trouxe aqui como exemplo para vocês, e está no slide número 7, e vocês vão ver, e espero que em breve tenhamos colegas da profissão que estejam aí fazendo esse juramento aí do slide 7, que consta no artigo 20, para aqueles que querem a inscrição principal no quadro de advogados, necessariamente prestarão aí este ato de solenidade, né, prometendo o exercício da advocacia com dignidade, independência e observação de todos os princípios éticos, enfim. E vocês vão observar aí com facilidade. No entanto, extremamente importante é salutar que os senhores considerem o seguinte: é necessário a formalidade para devidos atos? Sim, é necessário. Porém, é necessário também que se tenha cuidado, e muito cuidado, com o excesso do juridiquês. O que é que vem a ser esse juridiquês? Esse termo ele surgiu para denominar o uso excessivo de rebuscamento, aqueles termos técnicos e expressões latinas em documentos do domínio jurídico discursivo. Veja bem, o que é que acaba acontecendo na prática? Muitas vezes ele acaba prejudicando a leitura e a compreensão desses documentos. Trata-se então de uma crítica à prática jurídica que valoriza de modo demasiado a linguagem que dificulta o acesso da população em geral aos recursos do mecanismo do direito. Há tempos atrás, dizia-se que esse juridiquês ele era muito aplicado justamente para que se criasse uma distância, entre o entendimento do leigo e o aplicador do direito, né? A pessoa técnica que utilizava das expressões técnicas, das expressões em latim, do rebuscamento excessivo, do que nós hoje estamos chamando de juridiquês, e talvez, muitas vezes, com o intuito também de dificultar o acesso da população em geral. Ora, a nossa realidade é justamente o oposto. O que vivenciamos hoje é contramão a esse juridiquês. Não que as formas, que a formalidade em si seja abdicada por completo, seja abandonada. Não, não é isso. No entanto, na prática profissional, recomenda-se que haja de maneira direta, formal, mais objetiva, sem esse estardalhaço de brocardos jurídicos apresentando aí uma série de informações das quais são irrelevantes muitas vezes. Por exemplo, veja aí alguns exemplos constantes no slide de número 9. Você pode observar: encaminhe o acusado ao ergástulo público, ou seja, para a cadeia. É necessário? Não, mas era muito utilizado. Veja bem, talão de cheque, como é que é? Legal, né? Cártula chéquica, olha como é interessante. O viúvo, o cônjuge supérstite, veja aqui que é totalmente diferente. A realidade é que a questão cultural ela mudou. E nós temos hoje uma praticidade, uma velocidade de informação e de atendimento dessa informação considerável, né?
Aí, por exemplo, a peça formal de denúncia, né, a peça penal, a exordial acusatório, esse é bonito, nome bonito. O mandato de segurança, remédio heróico, são termos bonitos, mas hoje pouco ou menos recomendado para a utilização prática no dia a dia do jurídico, então evitando aí o juridiquês ou ao menos o excesso desse juridiquês. Juridiquês é como o latim em missa, poderia se dizer assim. Ele acoberta um mistério que amplia a distância entre a fé e o fiel. É uma frase forte, mas que traz a sensação de que, muitas vezes, a ideia da aplicação do juridiquês não é a de fornecer o esclarecimento, não é a de prestar a orientação, e sim é a de distanciar o entendimento. E que no nosso caso prático é justamente o oposto. Quando a gente fala em argumentação jurídica, nós precisamos considerar a necessidade de falar e ser compreendido, seja como cliente, seja na sua atividade profissional na condição de operador do direito, independentemente da área que você esteja, o que se precisa ter na prática é justamente esse condão de argumentar de maneira técnica, de maneira formal, mas argumentar de maneira compreensível. Do mesmo modo, entra aí o cidadão e a lei, né? O cidadão e a lei precisam se comunicar, pois quanto mais complicada a linguagem, mais poder, porque menos gente entende. Então é de interesse de algumas pessoas dificultar o entendimento. Lembra que eu disse a vocês com relação a palavras bonitas? Isso não tem nada a ver com as questões de palavras técnicas. As palavras técnicas precisam ser usadas direcionado ao público técnico, ao documento técnico formal. Então lembre-se disso. Dando sequência, os domínios discursivos documental e jurídico. Eles englobam textos cuja finalidade é desencadear ou registrar alguma ação que tenha valor legal. Eles são geralmente realizados em suportes específicos, como os papéis timbrados e formulários, por pessoas que foram investidas de autoridade pela sociedade para realizarem atos jurídicos. Para que eles sejam válidos ou reconhecidos, dependem de certos elementos, como data, assinatura, local de emissão e publicação. Isso está relacionado ao que chamamos de fé pública, ao qual, por exemplo, o escrevente de um cartório está investido. Quanto a esse ponto específico, eu vou fazer uma observação em paralelo. Reconheça um documento que não possui validade. Lembre que o documento, para ele possuir a fé pública, para ele possuir a validade, é necessário que ele conste de alguns elementos, como data, assinatura, local de emissão, publicação. Quando não, você pode requerer a impugnação desses documentos. É um pouco fora do nosso primeiro semestre, mas é uma lembrança que fixe na sua mente, que você vai usar com certeza muitas vezes. Quais são, portanto, as diferenças aí do domínio jurídico para o domínio documental? Domínio jurídico, ele constitui-se pelos textos que compõem o processo judicial, e seus atores eles têm necessariamente uma representação jurídica. São, por exemplo, os textos, petições, sentença, lei, recurso, decisão judicial, parecer, etc. Quem dá o parecer? O Ministério Público. Quem dá uma decisão judicial? O juiz. Quem é que elabora a petição? O advogado. O recurso? O advogado. Então, o domínio jurídico, ele constitui-se pelos textos que compõem o processo judicial, tendo aí como atores as pessoas de legitimidade para representação jurídica, certo? Enquanto que o domínio documental, ele se constitui de textos que podem compor um processo judicial como uma prova. Por exemplo, uma vez que não precisa de investidos de autoridade jurídica e que compõe também textos que funcionam em outras esferas. Gêneros documentais como cartas formais, atas, ofícios, abaixo-assinado. Então, essa é a principal e essencial diferença. O domínio jurídico demanda necessariamente da legitimidade para que seus atores, aqueles promoventes desta ação, portadores de legitimidade para a realização daquele ato, apliquem e usem os seus conceitos e conhecimentos e documentos jurídicos, enquanto que o domínio documental são ali os textos que compõem o processo jurídico como prova, né? Uma vez que não precisa ser investido de autoridade jurídica, cartas formais, atas, ofícios, abaixo-assinado, dentre outros. A diferença entre gênero textual e tipo textual. Primeiro é necessário dizer que os gêneros, eles constituem como os textos concretos, digamos assim, realizados de acordo com um estilo, um tema e uma estrutura composicional própria, né, e que se repete.
enquanto que os tipos textuais, esses aí eles dizem respeito especificamente à estrutura composicional do texto. Assim, um gênero textual ele pode ser estruturado a partir de um ou mais textos, de maneira muito clara e objetiva. Por exemplo, um tipo de texto, né? A narração, por exemplo, que é um tipo de texto. A narração ela é a ação de contar os fatos, reais ou imaginários, isso é o que não depende, por meio dos seguintes elementos: personagem, enredo, tempo e lugar. A narração ela traz ao convite do ouvinte a ideia, né, seja de um fato real ou imaginário, dessas condições: personagem, enredo, tempo e lugar. Portanto, é necessário lembrar que, dentro dos tipos de texto, nós temos uma variação. Temos, por exemplo, a descrição. A descrição é o meio pelo qual se constrói a caracterização verbal de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. É comum no tipo de texto descritivo a minúcia, o detalhe, buscar aquelas informações bem minuciosas, buscar detalhar, né? Fala ali sobre os lugares, sobre os acontecimentos, sobre os objetos, sobre as pessoas. Então, é um dos tipos textuais. Outro tipo textual muito comum é a dissertação. É o tipo textual por meio do qual se busca defender um ponto de vista sobre algo de forma lógica e coerente. Ou seja, é um tipo textual essencialmente argumentativo. Geralmente, as redações, né, de concurso, de Enem, né, geralmente são em formatos de dissertação. Por quê? Porque apresenta-se um tema e requer ali a argumentação de forma lógica e coerente sobre aquele tipo textual, apresentando ali a defesa de um ponto de vista sobre algo ou alguma coisa. Os textos jurídicos ou as peças jurídicas, com esses textos a gente chama, ele pode ser chamado por três, então, podemos considerar três elementos, três tipos textuais principais, que são esses que nós apresentamos. Um exemplo aí é a petição. A tão conhecida petição inicial, por exemplo, em uma ação ordinária de danos morais, também uma ação comum. Observe, ela é narrativa na medida que precisa narrar o que aconteceu, ou seja, quando você abre o tópico dos fatos, você faz uma narração do que aconteceu, qual é o motivo que lhe leva ali ao judiciário. Ela é em tempo descritiva, pois precisa fornecer ao juiz as informações do autor, da petição e também do réu, né? Ela é descritiva, no momento que você qualifica as partes, e ela ainda é dissertativa, na medida que a argumentação é necessário que haja uma argumentação sobre a validade da petição, ou seja, há um pedido de indenização de dano moral e você vai fundamentar o porquê está pedindo. Aí você apresenta a forma lógica, a forma coerente e requer a sua argumentação para o alcance do sucesso dentro do processo. Então, uma petição inicial, ela é narrativa, descritiva e dissertativa. Observe como ela é complexa, mas certamente extremamente possível de ser feita e será muito bem feita por todos vocês em um tempo muito breve. Bem, na sequência entre os gêneros jurídicos, nós temos aí a procuração. Lembra que falamos de documentação que independe necessariamente do ator da figura de legitimidade? Então, a gente tem aí a procuração entre os gêneros jurídicos, o requerimento, a própria petição, a contestação, o pedido do habeas corpus, enfim, cada um desses gêneros ele possui uma estrutura própria e nós vamos trabalhar essa estrutura também ainda nesse primeiro semestre, tá bom? E é nesse primeiro semestre que a gente vai abordar a estrutura desses elementos de petição, porque é importante para que conheça desde já esse cunho, essa característica descritiva, essa característica narrativa e também dissertativa, conforme a gente disse. A partir do momento que você qualifica uma petição, você está promovendo ali um desses atos de texto. Então, todo esse conteúdo, esse material que é apresentado agora, ele é apresentado porque ele é embasamento daquilo que vai ser utilizado também adiante em outras disciplinas. Então, jamais desdenhem do estudo aprofundado de todo esse primeiro material, de todo esse material apresentado aqui agora, tá bom? Na sequência, para que a gente dê dinâmica aqui, hoje a nossa aula de maneira interativa, diferente, né? A gente tem aqui, por exemplo, a forma de empregar os verbos específicos, que consta aí no artigo 27. Isso também
Obviamente, com o passar do tempo, vai se definindo de maneira sólida, vai se aprendendo, né? Mas aí, dependendo do gênero, deve-se empregar verbos específicos. Por exemplo, no caso de uma contestação, que é uma apresentação de defesa por parte do requerido, a argumentação, o verbo empregado é apresentar ou oferecer uma contestação. No caso de um requerimento administrativo, o verbo empregado específico vem a ser requerer. Quando você menciona um requerimento administrativo, você está requerendo algo. No caso já do habeas corpus, por exemplo, você está impetrando. Observe que os verbos específicos nesse caso, né, eles dependem do gênero que está sendo apresentado. No caso dos embargos, que é uma peça, né, comum para posterior a uma decisão em caso de omissão, contradição ou obscuridade de uma sentença, que vocês também vão adiante aprender a fazer de maneira muito bem feita, tenho certeza. No caso dos embargos, é um gênero que o verbo específico vai aplicar aí a proposição, ou seja, eu proponho, eu venho propor embargos. Então é necessário entender que, dependendo do gênero, deve-se empregar verbos específicos, e isso não é opcional. Inclusive, na prova da OAB, pontua-se essas questões. É necessário conhecer essas aplicações de maneira bem específica. Temos ainda aí sobre os elementos do gênero jurídico, onde você vai ver sobre o estilo e você vai ver também a possibilidade das expressões, do uso das expressões em latim. Observe. Quando a gente fala do excesso do juridiquês, hora nenhuma está sendo dito que não se faça uso da formalidade. Pelo contrário, é sabido, nós sabemos que na esfera jurídica é tradicional, né? Há, portanto, aí o emprego corrente das expressões dessa língua, normal. No entanto, recomenda-se que esse emprego ele seja comedido, ou seja, ele seja moderado, para que o texto ele não fique obscuro e que ele evite aí criar um prejuízo à compreensão, certo? Deve ser usadas em contexto específico, sempre que for necessário, mas sem exagero. Da mesma forma, recomenda-se que se evite o uso do chamado juridiquês, conforme a gente já falou. O texto jurídico, meus amigos, ele deve ser formal, né? Respeitar a norma culta, mas sem aquele rebuscamento desnecessário, que não acrescenta nada ao texto. Aliás, muitas vezes ele atrapalha a leitura. A verdade é essa. Observe o seguinte. Quando nós falamos em capacidade de construção de um texto bem feito, adequado, formal, a gente lembra do que a gente chama de polidez, né? A característica, conduta ou estado de polido na sua tradução literal. No que a gente quer trazer, ele refere-se para a linguística, o discurso que demonstra aí a gentileza, a cortesia, o uso da expressão que suaviza a autoridade imperativa do locutor. Por mais que você esteja requerendo algo que é do seu direito, por mais que você esteja requerendo algo que notoriamente você faz jus, não é por isso que a expressão vai ser usada de maneira desrespeitosa. Não é por isso que você vai abdicar, abandonar a formalidade da aplicação. Então, é necessário a aplicação e uso da polidez, mostrando aí a gentileza, a cortesia, discordando de maneira gentil, de maneira cortês e usando as expressões que vão suavizar a chamada autoridade imperativa do locutor. Por que é importante encontrar um equilíbrio entre a linguagem formal e a acessibilidade ao texto jurídico? Ora, nós temos pessoas das mais diversas estruturas e condições. As pessoas nem todas têm o mesmo entendimento social, o mesmo conhecimento técnico. Portanto, é importante buscar o equilíbrio entre a linguagem formal e a acessibilidade do texto jurídico. No entanto, eu vou requerer que neste slide de número 31, vocês façam aí duas respostas. Como é possível encontrar esse equilíbrio? Se você concorda com a ideia de que os documentos jurídicos eles devem ser mais claros e objetivos, sem excessos, para que as pessoas aí que não são da área do direito também possam compreender, né? Então você vai apresentar o seu ponto de vista sobre isso e vai mostrar aí numa dissertação qual é a importância de encontrar o equilíbrio entre a linguagem formal e a acessibilidade ao texto jurídico. Eu estarei no decorrer também apresentando uma atividade, então fiquem atentos. Essa aí é a nossa aula 1.3, né? Desde já a todos aí, espero que tenham um bom aproveitamento, ótimo estudo e logo mais até a próxima disciplina.